Boa noite, queridos e queridas estudantes. Eu sou o professor Christian e estamos aqui para mais uma aula de Álgebra 2. Uhul! Vamos lá então, pessoal. Da última vez nós falamos ali, vimos exemplos de anéis. Vimos alguns exemplinhos de anéis. Acho que foi a gente das matrizes não, né? A gente viu o exemplo do ZM e a gente viu o exemplo das funções. E aí nós falamos sobre tipos de anéis. Isso, o anel de funções, isso mesmo, Eduardo, era o R elevado a R. Ou seja, todas as funções que saíam dos reais e iam para os reais. E aí, só lembrando que se eu trocasse esse R, sei lá, por um x elevado a um y elevado a x, digamos, então seriam todas as funções saindo do x e indo para o y. Então, funções saindo do expoente e indo ali para a base. Isso é o que significa a notação. A gente viu então que isso daí era um anel, é o anel de funções, a gente aprendeu a somar e multiplicar. Aprendeu não, né? Vocês já sabiam, a gente só relembrou. A gente viu o ZM e aí a gente falou um pouquinho sobre domínio de integridade, o anel de integridade, falamos da comutativa, da unidade, que já havíamos visto, mas aí a gente focou ali nessa questão dos anéis de integridade. Fizemos alguns exemplos de anéis que não são anéis de integridade, né? Porque anéis de integridade, eles são muito familiares. Então, por exemplo, o conjunto dos reais, dos inteiros e assim por diante. A gente sabe que essas propriedades valem, então a gente viu ali alguns exemplos que não eram justamente para olharmos para aquilo e falar, bom, faz sentido a gente falar dessa propriedade, porque eu achei que sempre valia isso, mas não é verdade, não é sempre que vale, tá? Então, a gente fez isso, deixa eu compartilhar aqui com vocês. A Nicole chegou, boa noite, Nicole. Aposto que a Nicole chegou aqui, já está ali com seu caderninho preparada. Desculpa, Nicole, agora a piada do caderninho ela vai perdurar aí o semestre todo, né? Sacomé. Eu espero pelo menos que seja do quadriculado, hein? Olha só, não admito menos que isso. É do quadriculadinho ou é de linha normal? Ah, mas não acredito numa coisa dessa, meu Deus. Não acredito numa coisa dessa. A capa do seu também é assim? Com um dinossauro? Olha só. Ah, verde e azul. Verde, a cor das matas. Azul, a cor dos rios. Que coisa mais natural, muito bacana, hein, Nicole? Gostei. Vamos lá, então, álgebra 2. Vamos falar de subanéis, então. A gente vai falar de subanéis, que a gente falaria ontem, mas não falamos, porque a gente foi ver ali as propriedades de anéis e tudo mais, e agora falaremos de subanel. O Rafael falou que verde é a cor da vitória. Eu conto ou alguém conta para ele, gente? Não, não sei. Enfim, vamos deixar passar. Brincadeira, Rafael, até simpatizo com o Coxa, tá? Eu gosto especialmente do Coxa e do Paraná, porque eu, eu gosto dos times menores ali que lutam e tudo mais, acho bacana. Mas eu gosto, tenho essa paixão por ele, paixão não, né? Essa, esse carinho por eles. Então, da mesma forma que lá em grupos, quando a gente falava de grupo, a gente definiu o que era um subgrupo. Bom, um subgrupo era um grupo dentro de outro grupo. Nada mais do que isso. Agora aqui, quando a gente vai falar de subanel, é a mesma ideia. Então, se eu tenho um anel A, eu vou dizer que L
é subanel do meu anel A se, bom, ele satisfizer aquelas duas condições ali. Se ele for fechado para as operações, ou seja, quando eu fizer o produto, quando eu fizer a soma de dois elementos de L, tem que cair lá dentro de L, né, para fazer sentido, claro. E a segunda propriedade é que esse subconjunto L também tem que ser um anel. Então, um subanel nada mais é do que um anel dentro de outro anel. E aí, quando a gente vai olhar para as operações, esse conjunto tem que ser fechado para as operações de soma e produto ali, que transformam o conjunto A em um anel. Tudo bem isso daqui, gente? Essa nomenclatura aqui está clara para vocês? Não, tudo bem, podem copiar. Eu só quero saber se essa nomenclatura aqui ficou clara para vocês. O que isso está dizendo? Aí, professor, ficou, mas parece ser complicado. Como que eu provo que alguma coisa é anel se acontecer isso? Não se preocupem. Da mesma forma que lá para grupos, a gente não precisava verificar, aqui não precisava verificar que era um grupo dentro de outro grupo, não precisava verificar tudo. Aqui para anéis a ideia vai ser a mesma. Então a gente vai reduzir a verificar ali algumas propriedades, igual vocês viram lá em álgebra linear também. Verifique que é um subespaço vetorial do espaço vetorial. Bom, a gente precisava verificar duas propriedades ali. A gente vai ver isso agora, tá? Digam aí para mim a hora que eu puder passar, por gentileza. Pode. Beleza, Patrícia autorizou, alguém copiando? Tudo bem, Eduardo, pode copiar, sem problemas. Ou compreender, não sei o que você está fazendo, acho que copiando, né? Subanel. Aí já é uma questão gramatical que eu não sei te responder, Patrícia. Talvez eu fale errado, né? Eu sempre ouvi em toda a minha vida subanel para dar, porque eu não sei, parece feio, né? Subanel, mas enfim, não tenho É muito engraçado você falando. o quê? Subanel é uma palavra horrível. Então, exatamente. E aí do inglês tem o subring, né? Então, enfim, aí não é no, no, no inglês tem, né? Quando você faz essa ligação aí, fala tudo de uma vez, eu esqueci como que é o nome disso. No francês se chama liaison. Você liga as palavras. Enfim. Posso passar? Beleza, então, Eduarda. Estou passando, hein? Por favor, vão me avisando aqui quando for para parar e por aí vai. Aí a gente tem esse teoreminha que nós vamos provar, tá? Então, é bem simplesinha a demonstração desse teorema, bem tranquila, vamos fazer aqui. Então, ao invés de usar aquela definição de subanel, ou seja, que é fechado para a operação e que o L, né, o nosso candidato a subanel, é um anel também, eu posso trocar isso simplesmente por essas duas propriedades aqui, para verificar que alguma coisa é subanel de outra. Então, a gente precisa verificar que, dados dois elementos lá nesse nosso candidato a subanel, a diferença deles está lá, e, dados dois elementos, a gente precisa verificar que o produto dos dois está lá, tá?
Então, bem simples, bem tranquilo de lembrar, né? Diferença e produto. Se os dois estiverem lá dentro, então ele vai ser um subanel. Bem parecido com o que a gente tinha lá para subespaço vetorial, né? Era a diferença de vetores e a multiplicação por um escalar. É bem parecido, é sempre aquela história, né? A multiplicação lá era multiplicação por um número, aqui a gente troca por multiplicação dos elementos dentro do próprio conjunto. Então vamos provar isso daí. Professor, estou copiando isso daqui ainda, pelo amor de Deus, não se preocupem, eu vou carregar isso daqui ali pro whiteboard, tá? Vou carregar pro whiteboard isso daí, então. O conjunto vazio. Então, o conjunto vazio não Nicole, porque ali a gente já fala, né, um subconjunto não vazio e tal. Por quê? Porque uma das propriedades, uma das necessidades para ser um subanel e um subgrupo, para ser um anel, né, inicialmente, para ser um grupo, é que tem elemento neutro da soma. Então, assim, para ele ser um subgrupo, precisa existir um elemento neutro para a soma. E aqui, quando a gente fala do conjunto vazio, não tem esse elemento neutro da soma lá, né? Porque não tem elemento. Então, por isso que eu não posso afirmar que o conjunto vazio é um anel, tá? Então é justamente por isso, porque um dos itens lá pede que tenha alguma coisa necessariamente. Se não tivesse esse, se tivesse, por exemplo, assim, para cada elemento tem um elemento oposto. Se fosse isso, assim, só, por exemplo. Então, aí seria aquela ideia que a gente usa de vacuidade. Bom, para cada elemento que tem lá dentro, tem que ter o oposto. Como não tem nenhum elemento, não tem nenhum que fica sem oposto. Então, a propriedade vale. Mas, como aqui a gente está falando, tem que existir o elemento neutro lá dentro, é um elemento específico, tem que estar lá dentro. Então, não é uma coisa atrelada à outra. Aí, por isso que ele não pode ser, tá? Então, vamos lá, dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Nossa, professor, Ctrl+C, Ctrl+V. E você fala que a gente não pode fazer isso nos trabalhos, é verdade. Mas aqui eu dei um print, Ctrl+C e Ctrl+V. Olha só, pior ainda, nem tive o trabalho de redigitar. Deixa eu compartilhar aqui o meu app com vocês, a minha janela do whiteboard. Acho que está indo just a minute. Printar, só se você colar no whiteboard no meio da aula, Eduarda. Só nesse formato, sabe? Fora do horário de aula não pode. Só se for no meio da aula, com o whiteboard aberto, com a tela preta ali no fundo. Ó, tem que ser nessas condições exatas aqui, hein? Aí tudo bem. Vamos lá, então. Vamos provar esse teorema, ou seja, verificar que o nosso L contido dentro de A é um subanel, se e somente se acontecer ali aquelas duas coisas, tá? Então, eu vou recuperar aqui só um minutinho, eu vou recuperar o slide anterior, para colocar aqui para vocês lembrarem o que é ser um subanel, né? Vocês copiaram, eu imagino, porque vocês pediram ali para esperar, mas deixa eu colocar um pouquinho menor, tá? Só para... Outra vez, gente. Print, Ctrl+C, Ctrl+V. Olha só esse professor de vocês, hein? Então, essa daqui em cima é a definição. E o teorema fala que a gente pode trocar aquelas duas propriedades lá de cima por essas duas propriedades aqui de baixo. Tá? Então, é isso que o teorema está falando. Beleza? Vamos lá, então. Vamos
provar aqui este nosso teoremitia. Então, primeiro, a gente pode fazer a ida, né? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, o que seria a nossa ida? A gente vai supor isso que está aqui em cima e vai verificar que essas duas propriedades aqui valem. Então, suponha que L contido em A é subanel de A, na realidade. Ele não está só contido, ele é Ô, prof, subanel. Oi. será que você mexeu na grossura, na espessura do pincel? Pois é, eu estava pensando nisso, né? Vou mudar aqui, não tá legal, né? Não, é que não tá péssimo, mas tá Não, diferente. mas tá diferente, né? Deixa eu ver. Então, vamos lá. Suponha que L, eu vou mudar aqui agora. Suponha que L é subanel do nosso A. Então, tararam, subanel, isto. Então, suponha que ele é subanel. Aí, o que que acontece? Bom, se ele é subanel, logo, deixa eu ver se... Será que Não, não tem um meio termo? mas será que não é o zoom Pode na ser, tela? pode ser o Não, zoom mas da deixa, tela. acho que tá bom pra todo mundo, é só ficou diferente, achei esquisito. Opa. Aí, vou fazer ali com o fininho, fica ruim? Não, bom, não sei, é que não tava ruim também antes, só achei que ficou distoante. Ok, ok. Mas tanto Vamos faz, o então. fininho ficou bom e esse grosso ficou bom também. Tá. Então, ó, como a gente está supondo, então, isso aqui em cima primeiro. Então, como o nosso L é subanel de A, temos que L é subgrupo aditivo de A. Porque, como assim, professor? Bom, para ser anel, a gente precisa, para ser anel, a gente precisa que ele seja grupo aditivo. Então, como ele é subanel, a gente pode dizer que ele é subgrupo aditivo do A, tá? Olhando, eu coloquei o aditivo aqui olhando só para a soma. Então, beleza. Como ele é subgrupo, me relembrem lá, por favor. Eu vou pegar meu óculos do Ok. céu. É o pior. Aí, Como tá que diz triste, hein? o nome disso? Esse filtro aí é a beleza, hein? Olha só. Deixa eu perguntar para vocês, como que a gente verificava que alguma coisa era subgrupo? Ou qual que era a conta que a gente fazia para verificar que era subgrupo? No problem, Nicole. Lembrem aí então, procurem aí, qual que era a conta que a gente fazia para verificar que era subgrupo? Tinha um teorema muito parecido com ele, com esse daqui, era uma única propriedade, tá? Então, vou colocar aqui no cantinho para vocês em laranja. Lembrem, verificar que era subgrupo era verificar que A estrela B a menos 1 pertencia lá ao nosso candidato a subgrupo, tá? Bastava verificar isso daqui, e aí esse estrela aqui era uma operação que variava lá, claro, né? Mas então vejam só, aqui como a gente está dizendo que L é subgrupo aditivo de A, pela parte lá de teoria de grupos, né? Então, pelo teorema, eu vou colocar teorema de grupos aqui, de subgrupo, tá? Então, a gente tem que A operado com B a menos 1 pertencia ao subgrupo, mas aqui a nossa operação é soma, né, para o grupo. Então, a gente teria que A menos B pertenceria
ao grupo. Isso daqui, pensando na operação de soma, isso é A operado com B a menos 1. Porque o inverso lá na soma, lembrem, era menos. Então, a gente tinha isso daqui. Tá? Então, disso a gente garante que A menos B pertence. Check no primeiro item. O segundo item, como que eu checaria isso daí? Bom, o segundo item é só garantir que A vezes B pertence a L, se A e B pertencem a L. Mas aí eu pergunto para vocês, o que está dizendo o primeiro item aqui? Ele está dizendo que o L é fechado para as operações. Bom, se ele é fechado para as operações, então quer dizer que se eu pego dois elementos lá dentro, a soma continua lá dentro. Se eu pego dois elementos lá dentro, o produto continua lá dentro. Então, aqui, vou colocar, além disso, como L é fechado para as operações, temos que A vezes B pertence a L para todo AB pertencente a L. E aí a nossa segunda propriedade aqui, check. Então vejam só, eu parti dessas duas primeiras condições aqui em cima, verifiquei que essas duas aqui de baixo valem. Aí vocês podem falar, pô, professor, mas parece meio óbvio que isso dê certo. Sim, a gente está... Basicamente, esse teorema, o que, que ele faz? Ele transcreve matematicamente o que está escrito ali em cima. Ali em cima a gente escreve, né? Literalmente escreve mesmo o que, que é, e aí embaixo a gente traduz isso em termos matemáticos, em como que a gente vai usar isso fazendo algumas continhas. Então, essa seria a nossa ida. Aí agora a gente tem a volta, que seria o quê? Supondo esses dois primeiros aqui, a gente tem que verificar esses dois de cima, tá? Então, vamos fazer a volta agora. Entendido essa primeira parte, gente, a ida do teorema? Sim, não? Podem falar aí. Sintam-se à vontade. Eu só vou apagar aqui para não confundir agora que a gente vai fazer o contrário. Mais ou menos o que, Patrícia? Manda aí qual é a dúvida. Então, porque, ó, a gente tá supondo que, Isso daqui. sim, só que isso ali, porque, ó, essa parte de cima, o L é um subanel se isso acontecer, né? Uhum. Tá. Aí, calma, então a gente só escreve, é isso? A gente escreveu a mesma coisa. Tipo, a primeira bolinha ali de cima é igual a primeira bolinha do outro quadrado? Sim, a Porque, gente poderia dizer que nesse sentido, sim, a primeira bolinha corresponde à primeira e a segunda corresponde à segunda, de certa forma. porque, Poderíamos falar isso. porque parece que assim, porque para ser subanel, ele tem, ó, fechado para as operações do conjunto A e também tem que ser anel. Aí você fala assim: suponha que L está contido em A e é subanel de A. Uhum. Ou seja, vale essas duas coisas aqui de cima. Vamos Só que verificar ali, que, só que então, olha, vale essas então, duas. mas aí, então L é subanel de A, C e somente C. Não preciso mais ver isso. Por que, que eu vou ver isso se não entendi? É isso que eu não entendi. Calma, ó. Se aquelas duas ali de cima já são verdadeiras, por que, que eu tenho que provar essas duas outras? Aqui, então, tá, vamos lá, ó. O que Não que sei tá se dizendo você aqui? entendeu a minha dúvida.
Entendi, eu acho que eu entendi. Vamos ver se eu entendi. Olha só para o teorema aqui. O que que o teorema fala? Você pega um anel e pega um subconjunto lá. Então, opa, o L é subanel de A, C e somente C valerem essas duas propriedades aqui. Isso é um teorema. Então, isso não é uma definição, tá? Então, o que está acontecendo? L ser subanel, aqui nesses retângulos vermelhos, tem muito mais coisa que está implícito, né? L ser subanel quer dizer que vale essas duas propriedades aqui. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: se essas duas propriedades valem, então essas duas aqui de baixo vão valer também, e se essas duas de baixo também forem válidas, essas duas de cima vão valer, porque essas duas de cima, elas, quando eu leio L é subanel de A, é como se essas duas coisas aqui, L é subanel de A e essas duas propriedades aqui fossem, essas coisas são sinônimos. Então, porque é a definição de subanel. Não sei se deu boa. Porque o que eu acho que você se confundiu aí, que você está falando, é que você está entendendo que isso daqui, esse retângulo aqui do teorema já está me dizendo que essas coisas aqui valem. É isso? Não, é porque. Porque daí eu falo, L é subanel de A. Aham. Só se acontecer essas duas coisas aí de baixo. Tá, eu entendi já. Calma, eu estou tentando entender. É que eu não sei explicar mais a dúvida e nem o Não, que eu entendi, mas eu acho que destravou. tá, ó, vamos tentar lembrar lá de Fundamentos 1. Opa. O que que era o nosso P, C e somente CQ? Então, se vale a propriedade P, então vale a propriedade Q, e se vale a propriedade Q, então vale a propriedade P. O que eu estou dizendo aqui, então, nesse caso, L ser subanel de A seria a minha propriedade P. Essas duas coisinhas aqui seriam a minha propriedade Q. Então, ele só vai, se ele for subanel, então vale essas duas propriedades. E se valerem essas duas propriedades, então eu posso dizer que ele é um subanel. Só que o que quer dizer ser subanel? Ser subanel são essas duas coisas aqui, tá? Então, dentro dessa frase, L é subanel de A, então eu vou abrir isso naquelas duas coisas lá, tá? Sim, Eduarda. Ah, o que que... Por que que a gente está fazendo esse teorema, tá? Então, pensem assim, eu cheguei para vocês e dei a definição de subanel. É essa aqui em cima. Então, a priori, se eu não tivesse falado mais nada, então se chegasse no exercício e falasse prove que é subanel, vocês iam ter que provar aquelas duas de cima. O que esse teorema me diz é o seguinte: eu posso trocar essas duas aqui por essas duas que são mais simples de se provar, tá? Então, quando for para verificar que é um subanel, esse teorema aqui é justamente para que a gente possa usar essas duas que são mais simples. Então, a gente vai ver exemplo na sequência. Mas se tiver um exercício, prove que tal coisa é subanel de tal coisa. Vocês vão usar essas duas propriedades aqui que são mais simples. Professor, mas eu sou diferentão e quero usar aqui essas duas. Tudo bem, tá? Não preciso usar as quatro. Eu vou provar para as quatro, tá? Então, se eu provo duas aqui ou aquelas duas lá, tanto faz, elas são equivalentes. Mas eu escolho qual das duas eu uso para provar, ou essas duas primeiras.
Por que que a gente está fazendo essa troca? Porque essas duas segundas, digamos assim, são mais simples, né? Vocês vão ver para fazer continha, tá? A gente vai ver dois exemplinhos ali na sequência, daí vai ficar bem claro isto. Deu para entender agora? A gente ficou mais entendível? Mas podem falar, gente. Podem falar. Deu certo, Eduarda? Não. Sim? Tá. Então, tô apagando aqui que era só da conversa ali com a Patrícia. Então, beleza. Então, o que que a gente fez agora, tá? A gente, partindo dessas duas coisas, a gente provou essas duas. Agora, partindo dessas duas, a gente quer chegar nessas duas aqui. Então tá, vamos lá então. Vamos fazer isso. Então vejam só. Peraí. Você quer... Ah, não, não precisa, né? Eu vou fazer aqui o resto. Eu acho que vai caber aqui, então acho que dá para esperar para tirar o print ali daí, Nicole. Eu achei que você tivesse tirado já, tá? Então, tá belezinha. Então vamos lá. Agora a gente vai provar a volta, ou seja, usando essas duas aqui, a gente quer provar aquelas duas lá em cima. Então, por hipótese... Como assim por hipótese, professor? A nossa hipótese é o que nós temos, né? Então, se A e B pertencem a L, temos que A menos B pertence a L. Tá? Então, o que que isso daqui quer dizer? Logo, isso daqui, lembram lá, a mesma coisa a gente vai usar. Isso daqui é justamente o que a gente precisava provar para verificar que alguma coisa era subgrupo. Logo, L é subgrupo de A. Porque lembra, para vocês provarem que era subgrupo, o que que vocês tinham que fazer? A estrela B a menos 1 pertencia ao subconjunto. Aqui, o nosso A estrela B, A estrela B a menos 1 é A menos B. Porque o menos B é o nosso B a menos 1, né? Quando a operação é soma. Então, uma vez que isso daqui é uma hipótese que está lá, né? Que pertence, então eu posso usar isso e dizer que é um... Eu sei por causa disso daqui, ó. A gente está partindo daqui agora, Patrícia, desse de baixo. Então, essas duas coisas aqui são as nossas verdades, e a gente vai provar lá em cima. Tá? Então, esse é o nosso primeiro item. Beleza, então. Então, a gente tem que o L é subgrupo, deixa eu apagar aqui, né? Aditivo de A, ou seja, subgrupo com a soma. Subgrupo aditivo de A. Ou seja, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer, ou seja, o L por si só é um grupo aditivo. E aí com todas as propriedades da soma ali e tal, né? Eu vou colocar aqui abeliano também, porque ele é abeliano. A nossa soma, ela é abeliana dentro do A, então vai ser dentro do L, que está dentro do A. Agora, deixa eu apagar aqui. Parará. Vejam só. O que que a gente precisa, relembrando aqui, ó, a gente está interligando várias coisas. O que que a gente precisa provar para verificar que alguma coisa é anel? A gente está querendo verificar aqui esses dois pontos. Esse segundo aqui a gente vai ver depois, tá? Porque ele é mais tranquilinho. Então, a gente está vendo esse. A gente está vendo que esse L é um anel. Então, o que que a gente precisa provar para verificar que alguma coisa é anel?
foi o que a gente viu até agora aqui no nosso curso. A gente precisa verificar que é grupo com a soma, grupo abeliano. Tá aqui. Check. Precisa verificar a associativa e precisa verificar a distributiva. Mas olha só. Com a multiplicação, isso mesmo. Então, vamos lá, ó. Associativa. Então, a associativa, o que que acontece? Se eu tomar A, B, C pertencentes a L, ao meu conjunto L, isso daqui está tudo dentro de A, né? Porque o nosso L está dentro de A. E lembrem que dentro de A, essas propriedades todas valem. Então, eu tenho que A vezes B vezes C, isso daqui é A vezes B vezes C. Porque antes de estarem no L, é como se eu tivesse o meu A e tivesse o meu L. Peguei 3 elementinhos aqui dentro do L e vou fazer a operação. Bom, antes de mais nada, eles pertencem ao A. Então, se a propriedade vale para o A, se aplica lá para eles que estão dentro do L também. Então, a propriedade, a multiplicação em si é associativa. E como eu estou garantindo aqui por esse meu segundo item, que se eu multiplico duas coisas que estão em L, continua dentro de L, então isso daqui está em L, isso daqui está em L. Ou seja, eu posso dizer que a associativa vale para elementos de L. Tá? Então, eu não fiz nada. Resumindo aqui, vocês entendem que eu não fiz nada, que a propriedade já estava lá e já valia? Sim? Não? Pensem assim. Pensem da seguinte forma. O Paraná está dentro do Brasil. Então, se todo brasileiro é obrigado a servir, vamos dizer assim, sei lá. Então, se todo brasileiro é obrigado a isso, quando eu pegar só o Paraná, e eu vou falar, será que todo paranaense é obrigado a servir? Bom, o Paraná está dentro do Brasil. Então, como isso vale para o Brasil, vale ali só para o Paraná também. Então, a propriedade continua válida quando a gente diminui ali, vai para dentro, né? Só para um pedacinho, que foi o que aconteceu. Então, a associativa vale para o A, porque o A é o anel, né, maior. E aí a única coisa que as propriedades aqui me garantem é que, bom, essa multiplicação ela fica dentro do L, ela não sai para fora, tá? Então é isso daqui que acontece. Então por isso que eu digo, a gente não fez nada, a gente só falou, ó, se vale para o todo lá, ali dentro daquele pedacinho também vale, e fica lá dentro, porque é fechado. Beleza. Aí agora, distributiva. Distributiva para vocês, então, novamente, a gente não vai falar nada, a gente não vai fazer nada, tá? Por quê? Porque se eu pegar A, B, C pertencentes a L, então, A vezes B mais C, eu sei que isso daqui é A vezes B mais A vezes C, porque o L está dentro do A novamente, e para todo A isso daí vale. E aqui, o que que tem? Isso daqui está em L, está em L, está em L, porque é fechado para o produto, desculpa, está em L. Então, a propriedade distributiva vale também para o L. Logo, o L por si só é um anel. Então, a gente tem aqui que L é anel. Que seria a nossa, eu vou diminuir um pouquinho, tá? Não sei se vai ficar muito pequeno para vocês. Que é a nossa segunda condição, verificar que o L é anel. Então, notem que a gente não precisou fazer nada. Por isso que eu digo que essas duas condições, esses dois itens, é como se a gente tivesse... Aqui a gente está escrevendo e aqui a gente está trocando pela linguagem matemática, simbólica, né?
com simbologia matemática. E aí vocês podem me perguntar assim, professor do céu, acho que agora ficou meio pequeno, né? Vocês podem me perguntar assim, professor do céu, por que você não verificou a primeira propriedade, que L é fechado para as operações? Porque olha só, o que quer dizer ser fechado para a operação? Digam aí para mim, o que é ser fechado para a operação? É que quando eu multiplico ou quando eu somo eles, continua caindo dentro do L. Isso daí não vai dar o resultado fora. E isso já está sendo garantido por essas duas propriedades. Por essa segunda, que garante que o produto cai lá dentro, bonitinho, e pela primeira, que garante que a diferença cai lá. Mas daí você pode falar, poxa, professor, mas eu tinha que garantir que a soma está lá dentro. Só que garantir que a soma está lá, A mais B é a mesma coisa que A, menos B, por exemplo. E aí, bom, o que está dizendo aqui? Que um elemento menos o outro está lá dentro. Então, um elemento menos um outro elemento está lá dentro. Então, pertence a L. E A vezes B pertence a L. Logo, nosso L é fechado para as operações. E aí verificamos então, tá? A gente verificou então que a gente pode trocar a definição de subanel, que a gente viu ali, por essas duas propriedades aqui, que eu risquei pra caramba e vou até apagar um pouquinho esses rabiscos aqui. Tudo bem, gente? Então, moral da história. Dá para trocar essas duas coisas só por essas duas propriedades aqui, que são muito mais tranquilas de se provar. Tá? Não, os rabiscos são importantes, só que depois, no print, eles perdem o sentido, né? Porque eles são importantes ali na hora. Aí por isso que eu apaguei eles, tá? Os que estavam aqui. Deixa eu trocar aqui. Aí, acho que agora dá para tirar o print. Ah, já foi lá. Ô, louco. Vocês são rápidos demais, gente. Então, beleza. Então, eu não sei se você quiser tirar o print agora, Nicole, porque aquele outro lá ficou cobrindo, né? As tintinhas ficaram cobrindo uma parte do texto. Muito grato. Muita gratidão. Certo, gente? Então, é como eu falei, moral da história. Quando aparecer um exercício pedindo para a gente verificar se é grupo, se é subgrupo, a gente usa essas duas coisas aqui. E fechou. Aí a gente vai ter mostrado que é subgrupo, ou seja, que é um grupo dentro do outro grupo. Tudo bem? Podemos prosseguir? Não podemos? Como estamos? Digam-me. Nicole, Patrícia, ok. Eduardo, Guilherme, Rafael, como estamos? Ok. Beleza, então. Dou-lhe uma. Beleza, dou-lhe duas. Dou-lhe três. Beleza, então, Eduarda. Assim, gente, essa demonstração, ela por que ela fica confusa? Porque ela é uma demonstração muito simples. Muito simples no sentido de que parece que você não está fazendo nada, né? Você está só trocando informações, digamos. É como se você estivesse traduzindo do português para o matematiquês, tá? De certa forma. Ou, mais especificamente, uma sublíngua do matematiquês, o algebrês, né? Que é uma das línguas aí mais sensacionais. Enfim. Bora lá, então, continuar.
Eu não vou voltar para a apresentação, eu vou pegar aqui no próprio PDF que está ali os exemplos. E eu vou tirar um print, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, lembrando aí, Eduardo, isso daí é só permitido durante a aula de Álgebra 2 nessas condições aqui, tá? Então, deixa eu passar para cima. Opa, aqui. Primeiro exemplo. L é o conjunto formado por todos os elementos da forma A mais B raiz de 2, em que A e B são elementos, são números inteiros. Então, eu quero mostrar que isso daí é subanel dos reais. Tá? Então, eu quero mostrar que isso daí é um subanel dos reais. A gente já viu esse conjunto no semestre passado, gente? Esses conjuntos com a raiz de 2? Acho que sim, né? Não se recorda? Então, só para a gente, isso daqui a gente pode também chamar, depois a gente vai trabalhar mais com o que. Nesse caso aqui, a gente pode chamar de Z raiz de 2. Então, esse conjunto aqui ele é bem bacaninha, ele é o conjunto de todos os elementos da forma A mais B raiz de 2, tais que A, B pertence aos inteiros. Então, sei lá, 1 mais raiz de 2, 2 mais raiz de 2 mais 2 raiz de 2, 2 mais 3 raiz de 2, e assim sucessivamente. Qualquer número que eu possa escrever como A mais B raiz de 2, em que A e B sejam números inteiros, pertencem a esse conjunto. Por exemplo, o zero pertence ao Z raiz de 2, que é o nosso L aqui, tá? Como assim, professor? Ora, o zero ele pode ser escrito como zero mais zero raiz de 2. O 5, por exemplo, também pertence a esse conjunto. Z raiz de 2. Porque o 5 pode ser escrito como 5 mais 0 vezes raiz de 2. O que importa é sempre que eu consiga escrever um número nesse formato, alguma coisa inteira, mais alguma outra coisa inteira vezes raiz de 2. Então, aqui nos inteiros a gente poderia colocar o zero. Então, são todos os números que eu consigo escrever dessa forma. Aí você vai falar, pô, professor, mas então eu consigo escrever todos os números dessa forma? Não, por exemplo, raiz de 3 não pertence a esse conjunto. Eu não consigo escrever ele como alguma coisa inteira mais alguma outra coisa inteira raiz de 2, né? Ó, raiz de 3 igual a mais b raiz de 2. Pergunto para vocês, quanto que teria que ser o a ou o b para que isso fosse verdade? Me deem sugestões aí de valores de A e B, que se eu substituísse ali, essa igualdade ficaria correta. Se eu pegasse, por exemplo, raiz de 3 mais 0 raiz de 2, daria certo, não daria? Mas não é inteiro, exatamente. Ah, mas e se você zerasse a primeira parte, professor? O B teria que ser, então, raiz de 3 sobre raiz de 2. Então, também não seria inteiro. Então, a gente tem todos os números que podem ser escritos neste formato. Eles formam esse conjunto aqui, que é o nosso L agora, para esse exemplo. Então, aqui deixa eu... Os rabiscos são importantes mesmo, eu vou deixar para cá, isso daqui são os rabisquinhos ali para a gente entender quem que é esse conjunto. Bom, então vejamos que isso daqui, esse nosso L, é subgrupo
Não, Patrícia, não, porque lembra que são combinações. Olha só, o 1 mais raiz de 2 é uma possibilidade também. Então, essas coisas com raiz de 2 são possibilidades também. 5 raiz de 2 é uma possibilidade também. Então, você tem razão quando você diz, dá para representar todos os inteiros, mas não apenas eles. A gente tem mais números, né? O próprio raiz de 2. O raiz de 2 seria 0 mais 1 vezes raiz de 2. Só os racionais, nesse caso aqui, só os inteiros com raiz de 2, tá? Nesse caso aqui, sim. Então, mas veja só, você colocou a palavra só ali, né? Mas é bastante coisa? É bastante coisa ainda. Tá? Vamos lá. Então, vamos verificar que esse negócio é subanel, que é o que a gente está estudando, subanel de R. Então, Z raiz de 2 é subanel de R. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar as duas propriedades que a gente viu ali no teorema anterior. Então, as duas propriedades eram, a primeira era, eu usei A e B ali no teorema, aqui eu vou usar X e Y para não confundir com o que a gente vai fazer na sequência, tá? Então, X menos Y pertencia ao L, né? No caso aqui, o nosso Z raiz de 2, para todo x, y pertencente ao conjunto em questão, z raiz de 2. Professor, de onde você tirou esse z raiz de 2? Ele é o nome verdadeiro do nosso L aqui, tá? Eu só estou chamando por esse nome. Professor, eu quero continuar chamando de L. Por que você colocou L e mudou o nome? Pode continuar chamando de L, gente, não tem problema. E o segundo passo ali que a gente precisa verificar, a gente acabou de ver no nosso teorema, x vezes y pertence a z raiz de 2 para todo x, y pertencente a z, z raiz de 2, tá? Tudo bem até então, gente? Eu só coloquei o que a gente precisa provar. A gente ainda não provou. A gente precisa provar aquelas duas coisinhas em azul para verificar que esse z raiz de 2, que é esse conjunto aqui, que é esse aqui de cima, mas que eu transcrevi aqui embaixo, que ele é subanel de R. Tudo bem? Não tudo bem? Sim, não? Como estamos? Está muito pequena a letra aqui ou não? Não? O que os demais me dizem aí? Tá pequena a letra? Não? Tá tranquilo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, beleza. E com relação ao teorema, não só a letra, estamos entendendo o que temos que provar aqui? Não, sim, talvez, entretanto, porém, todavia, a gente vai provar essas duas coisas aqui em azul agora, tá? Agora, olha só. Então, aqui para todo x, y pertencente a z raiz de 2. Então, vamos provar o primeiro item aqui. Eu só vou numerar para a gente não ficar perdido aqui. Então, vamos lá. Vamos bem de gavarinho, tá? Então, sejam x, y pertencentes a z raiz de 2. Ou seja, se eles pertencem a esse conjunto, então quer dizer que o meu x ele é igual a um a mais b raiz de 2
E y é igual a um c mais d raiz de 2, em que a, b, c e d são todos números inteiros. Tudo bem isso? Dizer que os elementos pertencem a esse conjunto quer dizer que eles têm esse formato. Então, o x tem que ser um número a mais b raiz de 2, o nosso y c mais d raiz de 2. Tem que ter esse formato. Vamos provar a primeira propriedade. Então, x menos y, a gente quer provar que pertence ao conjunto. Então, x menos y é, na realidade, a mais b raiz de 2 menos c mais d raiz de 2. E isso daqui seria... a gente faria a continha, não sei se nessa linha aqui vai... Acho que eu vou pular a linha, senão vai ficar muito feio. Isso daqui seria, então... Vejam se vocês concordam comigo. A menos B mais... Opa, já não concordam, né? Eu já não concordo comigo. A menos C mais B menos D raiz de 2. Aí, minha pergunta para vocês. Será que esse resultado aqui pertence ao Z raiz de 2? A resposta é sim, porque o que precisa acontecer para pertencer a ele? Esse primeiro elemento sozinho tem que estar em Z. Esse segundo elemento que acompanha o raiz de 2 tem que estar nos inteiros. Bom, a gente está subtraindo inteiros, porque o A, o B, o C e o D são inteiros. Então, essas coisas aqui, A menos C e B menos D, pertencem aos inteiros. Logo, esse elemento aqui, ele pertence ao Z raiz de 2. E está feito, então, o nosso primeiro item. Aliás, eu vou mudar um pouquinho aqui a ordem das coisas só para... não, eu só vou mudar aqui. A demonstração é essa, tá, gente? Desculpa, não vou mudar a demonstração. Do primeiro item é esse. Eu só vou colocar aqui esse primeiro item para eu aproveitar o que eu escrevi antes já. Tudo bem isso daqui, esse primeiro, gente? Não. Digam para mim. Que aí a gente iria para o nosso segundo item. Então, o segundo item, o primeiro é verificar se x menos y está lá. O segundo é verificar se x vezes y. Então, eu apaguei um daqui e separei, porque, bom, eu tenho que considerar x e y em z raiz de 2 e verificar que o produto está lá. Então, x e y pertencente, x é isso, y é isso. X vezes y é igual, então, a mais b raiz de 2 vezes c mais d raiz de 2. E isso daqui, agora vocês me corrijam que eu muito provavelmente vou errar a conta. Isso daqui é AC mais 2BD mais BC mais AD raiz de 2. Perguntinha da gente, perguntinha para vocês. Isso daqui pertence a Z, correto? Porque eu estou somando, multiplicando números inteiros. Isso daqui estou somando e multiplicando números inteiros. Opa. Então também pertence aos inteiros. Oh, meu Deus. Logo, esse resultado aqui pertence ao nosso Z raiz de 2, como a gente queria. Então, a gente verificou ali, antes a gente verificou a primeira propriedade, agora nós verificamos a segunda propriedade. Como que escreve o que em símbolo matemático, Patrícia? Que o Z raiz de 2 é subanel?
logo não tem um... Tem para portanto, né? Que é os 3 pontinhos, mas para logo, se você quer escrever isso em linguagem matemática sem usar nada, você pode usar as implicações, né? Sempre você faz pararam, 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 e isso implica que tananã, 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 sabe? Para dar essa ideia de continuidade. Mas eu acho que em demonstrações assim é interessante você escrever alguma coisa, essa linguagem falada, né? Então deixa eu só subir um pouquinho aqui para escrever. Aí aqui eu vou colocar em amarelo, não, vou colocar em vermelho. Portanto, z raiz de 2 é subanel de R, porque a gente verificou aquelas duas propriedades conforme a gente tinha visto no teorema anterior. Tudo bem, gente? Estamos bem? Topzera, né? Top, top, top. Estamos bem? Então tá. Ótimo, Rafael. Se estamos bem, a Patrícia está falando num clima de despedida ali que eu não estou entendendo muito bem, veja só. Não, não vai funcionar esse negocinho de ir fechando a mochila antes já e tudo mais, tá? Ah, a gente tem mais um exemplo, e esse exemplo é mais legal ainda, tá? É a definição do conjunto, Wellington. A definição do conjunto é todos os números nesse formato, tá? O tempo para copiar, podem copiar quem estiver copiando. Copiem aí, que daí a gente vai ver o próximo exemplo. Exemplo lindo. Beautiful. Beleza. Link da aula, você diz? Só. Putz, pior que agora travou aqui o meu Chrome aqui, Wellington, eu não consigo sair dessa aba. Na hora que der, eu tô com o link engatilhado aqui. Ele tá no e-mail de vocês e lá no Black, mas é que eu não consigo sair dessa aba mesmo. Ah, o link do whiteboard, tá. Tá bom. Ó, você tá vendo que eu tô aqui? Ó, eu também não consigo clicar, travou todo o meu PC. Ah, que beleza. Deixa eu ver uma coisa. Aqui. Ah, para escrever ele funciona, mas para clicar nas coisas não é o mesmo, é um outro. Vou mudando a cada aula, Wellington. Que beleza, hein? Agora voltou. Tarará. Deu uma boa travadinha aqui no PC. Tá. Então vamos lá, vamos para o próximo exemplo, tá? Vai ser o último de hoje, o segundo e último. Verificar que é subanel. Esse daqui, ele é mais legal. Talvez vocês não achem mais legal, mas eu acho mais legal. Então, tomara que vocês também achem. Então, olha só isso daqui, que belezura, gente. Então, o que que a gente vai provar que é subanel agora? Então, a gente vai considerar o anel das funções que a gente viu na aula passada. R elevado a R, né? Então, todas as funções de R em R. E aí, o meu candidato a subanel é o conjunto de todas as funções que satisfazem essa condição aqui. Todas as funções que satisfazem essa condição. Quando eu aplico elas no 1, o resultado é 0.
Só um minutinho. Por exemplo, x menos 1. Ela faz parte desse subconjunto. X menos 1, quando eu aplico no 1, dá 0. X quadrado menos 1. Quando eu aplico no 1, dá 0. Log de 1 dá 0. Então, é qualquer função de R em R que quando eu aplique essa função no 1, o resultado é 0. Estou pegando todas as funções que satisfazem isso. Então, qualquer função que você colocar aqui no chat para mim, que se eu aplicar no 1 ela dá 0, é isso mesmo. Cosseno de x, tudo isso, menos 1. Também. Então, assim, 1 menos cosseno de x. E assim vai. Então, vejam só que legal. É uma gama enorme aí de funções, né? Então, isso daí é um subanel. É um subanel do conjunto ali de todas as funções. Vamos relembrar aqui que a gente tem que provar 2 pontos, né? Então, aqui eu vou escrever com a linguagem de funções já, para ficar mais claro. Então, se eu pegar, eu tenho que ter que f menos g pertence a L, para toda função f e g pertencente a L, ou seja, pertencente a esse conjunto aqui. E eu tenho que ter que f vezes g pertence a L, para toda função fg pertencente a L. Então, são esses 2 pontos que eu preciso verificar para dizer se é subgrupo ou não. Então, vamos proceder da mesma forma que a gente fez no exemplo anterior. Então, considere f e g funções que pertencem a L. Ou seja, eu sei que essas funções satisfazem a seguinte propriedade. Ô, prof, é uma vírgula ali, né? Aonde, desculpa? Considere f e g. Isso, considere f e g. Eu deixei uma vírgula ali, mas poderia ser um e também, tá? Sim, não, é só porque pareceu um ponto. Não, não, deixa eu apagar aqui, é uma vírgula. Ficou muito para cima, né? Então, considerem f, g pertencentes a L, ou seja, f de 1 é igual a 0 e g de 1 é igual a 0. Aí a pergunta que fica aqui, vou colocar em branco, né, em cinza. Será que f menos g pertence a L? Então, o que a gente precisa verificar, né? O Wellington colocou ali, é esse caminho mesmo. O que a gente precisa verificar para dizer que essa função aqui pertence a L? Quando eu aplicar essa função f menos g no ponto 1, se isso daqui for zero, então a gente vai ter que essa função pertence a esse conjunto, porque é a definição dele, né? Mas qual que era a definição de soma, subtração de funções que a gente viu da última vez? Isso daqui é f de 1 menos g de 1. Agora, a nossa função f e a nossa função g já pertencem a L. Então, elas satisfazem a condição de que f de 1 é 0, g de 1 é 0. E isso é 0. Ou seja, o que acabou de acontecer? Eu vi que essa função aqui, a f menos g aplicada no ponto 1, é igual a 0. Então, ela está satisfazendo a condição. Função aplicada no 1 deu 0. Logo, f menos g pertence a L. Deixa eu colocar um umzinho aqui na frente, tá? Só para... E o segundo item aí é muito parecido, tá? Muito parecido para... Eu digo muito parecido para não dizer igual, né? Porque... Então, eu preciso verificar que f vezes g... Deixa eu apagar isso daqui só para seguir a mesma linha. Ou melhor, não vou apagar.
colocar aqui para baixo. Então, agora eu preciso verificar se f vezes g pertence a L. Né? Então, eu vou aplicar essa função f vezes g no meu ponto x igual a 1. Pela definição, isso é f de 1 vezes g de 1, que seria 0 vezes 0, que é igual a 0. Logo, satisfaz a condição, né? F vezes G pertence a L. Ou seja, esse conjunto aí de todas as funções que quando eu aplico no ponto x igual a 1, o resultado dá 0. Portanto, L é subanel de R elevado a R. E esse é um exemplo de subanel do R elevado a R, né? Poderia pegar outros aí. Eu poderia falar, bom, o conjunto de todas as funções contínuas, o conjunto de todas as funções que tem o limite satisfazendo tal coisa. Aqui vai da criatividade de vocês pensarem em propriedades, tá? Para verificar se é ou não subanel. Pergunto para vocês, se eu colocasse ali, vamos ver, eu coloquei f de 1 igual a 0, e se eu colocasse o conjunto das funções, tá? Antes de eu fazer essa pergunta, né? Essa é uma observação à parte. Tudo bem isso daqui que a gente fez agora? É porque é de funções, Nicole, só por isso. Na realidade, ele é mais fácil, né, do que o anterior de provar, mas é só porque ele era de funções. Mas ele é mais legal porque ele te permite essa gama de coisas. Aqui a gente pegou um exemplo simples, né? F de 1 igual a 0. Mas aí eu poderia pensar assim, o conjunto, eu poderia trocar esse L, por exemplo, aí aqui a criatividade corre solta. Todas as funções f pertencentes a A, tais que o limite de f de x quando x tende a zero é igual a zero. Eu poderia colocar isso daqui de propriedade. Todas as funções que quando o limite, ou x tende a zero, o limite dela é zero. Será que isso formaria um subanel? Aí a gente usaria o quê? Diferença de limite é limite da diferença. Limite do produto, produto do limite, né? Então, a gente poderia trocar esse limite, poderíamos trocar por derivadas, por integrais. Então, já que a Patrícia falou, então vamos. Aqui vai ficar a pergunta, já falou ali, então eu vou deixar um que eu acho que vai ser mais interessante para vocês verificarem. Eu não estou dizendo o que é. Até porque eu precisaria fazer a continha depois também. Então, tentem verificar para mim se dá certo, se é subanel, substituindo por este L aqui. Todos os F que pertencem a A, tais que F' de 1 é igual a zero. Então, todas as funções cuja derivada no ponto x igual a 1 é igual a zero. Será que isso... Aí a pergunta é, tá? Então, o exercício vai ser esse. L é subanel de R elevado a R? Cuidado, Wellington, ó, eu não estou falando a derivada em todos os pontos, é a derivada só no x igual a 1, que é igual a zero. Ou pelo menos no x igual a 1. Eu estou dizendo todas as funções cuja derivada no ponto x igual a 1 é zero. Se você pegar, por exemplo, vamos ver, alguma função que satisfaça isso.
x ao quadrado menos 2x. Veja só. Essa função aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, ó. F de x igual a x ao quadrado menos 2x. Quanto que é a derivada dessa função? Derivada dessa função, 2x menos 2. Se eu aplico a derivada no x igual a 1, isso daqui vai dar 0. Tá? Então, são todas as funções cuja derivada no ponto 1 é igual a 0. Será que isso é subanel? Fica aí, então, valendo esse exercício aqui, valendo 0,1. Tá? A Patrícia colocou 0,2, mas eu sou mais legal. 0,1 na média, hein? Na média. Ou seja, 0,4. 0,4 vale esse exercício, se a gente for olhar que temos 4 parciais. 0,4. Mas façam esse daqui não só pela nota, tá? Façam esse daqui porque ele parece ser bem interessante. Eu já adianto para vocês, talvez não fique tão legal, porque a derivada do produto não é o produto das derivadas. Lembra que a regra para a derivada do produto é diferente. Então, não sei se vai dar certo, tá? O meu chute, olhando aqui, é que não dá certo, não é subanel. Não vai satisfazer a segunda propriedade, eu acho. Mas vejam aí, eu vou verificar aqui depois também, tá? Mas que legal. Professor, Diga. tá sendo ótimo. Não, se a gente for pensar na questão de descontinuidade, onde também é possível que dê zero o ponto de tangência ali, o coeficiente modular, é provável que não seja, porque daí ela não vai ter uma conta que ela consiga operar, porque ela é descontínua, aquela função, né? Não sei se... Eu estou tentando analisar graficamente, não sei se faz sentido. Não, eu entendi o que você está fazendo, mas eu acho que aqui a análise algébrica vai te ajudar mais. A análise gráfica talvez não te ajude aqui nesse sentido, porque assim, o que está... não é que não é contínua, né? Não é um ponto de descontinuidade, seria um ponto em que não é diferenciável, porque se a tua derivada ali é zero, isso indica que talvez você tenha um bico, não tenha uma reta tangente. Então, de fato, isso pode gerar algum problema, mas pensa algebricamente, que eu acho que é mais fácil. Se vocês chegarem ali no segundo item e vocês forem fazer a continha e não sair, tentem encontrar contra-exemplos. Aí vocês falam, bom, não vale, porque eu encontrei aqui duas funções que satisfazem isso, mas quando eu multiplico, não dá certo, tá? Mas façam lá. Acho que isso daí é bem bacana, gente. Acho que vai dar certo. Tudo bem? Certinho? Como estamos? Professor, Diga. ali eu teria que colocar ali, tipo, da mesma forma como tá no 2 ali, colocando as derivadas e depois tentar operacionar entre elas usando a regra do produto das derivadas. Isso, isso mesmo. Tá, que seria ali depois do segundo igual ali, que eu estaria operacionando 0 vezes 0, aí ali eu estaria aplicando a regrinha, né? Exatamente. Exatamente isto. É isso aí. Esse exercício vai dar pano para manga, gente. Eu acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo aí de vocês quebrarem a cabeça para tentar responder esse daí, porque esse daí é bem bacaninha. Pessoal, então, certo. Ficamos por aqui hoje. Agradeço a presença virtual de todos e é isso aí. Até segunda-feira para quem está na outra disciplina, até quarta para quem está aqui em álgebra. Tchau.